189. Release capítulo 1275. A indústria farmacêutica em Neverwinter. Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Em Neverwinter, Greg Astley. 2 dias depois, Wendy enviou os resultados dos testes das duas novas bruxas para o escritório de Roland. Devo dizer que as habilidades deles são muito complexas, disse Wendy ao entregar os relatórios. Foi a primeira vez que vi tantas variáveis envolvidas em uma única habilidade. Este é apenas um resumo do resultado do teste. Se vocês quiserem o relatório completo, provavelmente precisarão esperar mais alguns dias. Disse Roland, largando o trabalho e analisando o relatório com grande interesse. Acho que as bruxas de Tequila também estão interessadas neles, não é? Wendy respondeu com um aceno de cabeça. Pediram ao Pilis que realizasse o teste para escolhida imediatamente. Infelizmente, os feixes de luz das duas novas bruxas são bastante fracos. Definitivamente, não são as chaves para o instrumento da retribuição divina. Roland ficou profundamente aliviado ao ouvir essa notícia. Ele acabara de aprovar o Plano Nacional de Eletricidade, e todos os núcleos mágicos estavam sendo convertidos em energia da lua misteriosa. Se o escolhido tivesse aparecido de repente naquele momento, Celine teria ficado bastante ressentida. Levaria algumas décadas para restaurar o instrumento da retribuição divina, e certamente não seria uma experiência agradável monitorar o dispositivo todos os dias. Roland ouvira de Oney que as bruxas anciãs de Tequila haviam desenvolvido recentemente um novo passatempo: tomar banho de sol. Em vez de ficarem esparramadas pelo campo sob a luz do sol, elas saíam sorrateiramente da caverna à noite e ficavam lá até o amanhecer. Como a luz solar direta podia ser prejudicial às portadoras, elas geralmente não gostavam de sair de seus esconderijos. Roland não entendia por que as bruxas de Tequila haviam começado essa nova atividade de repente, mas pelo menos, ele podia perceber que elas se sentiam bastante relaxadas. Isso foi, sem dúvida, um bom sinal. Roland rapidamente folheou o relatório até a última página. A habilidade de Tilane afetava principalmente o humor da pessoa e só surtia efeito após a ingestão da pílula. Como a maioria das magias de fixação, sua habilidade perdia a eficácia após certo período, e sua duração normalmente dependia do tamanho do objeto e da quantidade de magia investida por Tilane no local. O resultado do teste mostrou que a pílula mágica podia alterar literalmente todas as emoções que um homem podia sentir, incluindo, entre outras, felicidade, dor, fadiga, cansaço, ansiedade e medo. Assim que o efeito da pílula passasse, essas emoções reprimidas viriam à tona por completo. De alguma forma, Roland descobriu por que a pílula mágica podia fazer tantas coisas, mas o feixe de luz era fraco. O poder mágico, em certo sentido, era um bloqueio nervoso que retardava temporariamente a condução nervosa e a transmissão de hormônios. Seu mecanismo era muito semelhante ao de algumas drogas na sociedade moderna, exceto que estas últimas tinham efeitos colaterais muito graves e podiam causar dependência. Contudo, o feixe de luz não era o único fator que determinava o valor de uma habilidade. A pílula mágica de Tilane certamente criaria um mercado lucrativo e traria a Roland uma imensa riqueza que poderia chocar toda a indústria farmacêutica se ele vendesse a droga em seu mundo anterior. As doenças mentais eram geralmente muito mais complexas do que as lesões físicas e, normalmente, mais difíceis de curar. A pílula mágica de Tilane não eliminava os sintomas, mas podia retardá-los. Contanto que lhe controlasse a dosagem individual, a pílula poderia minimizar o impacto de muitas doenças. Os pacientes, por exemplo, sentiriam menos cansaço e ansiedade, podendo assim levar uma vida normal. Todas as emoções negativas poderiam ser liberadas enquanto o paciente estivesse dormindo profundamente. Dessa forma, ele seria capaz de absorver emoções negativas sem sequer perceber. Uma vez que as pessoas se sentissem bem descansadas e calmas, seus corpos se recuperariam muito mais rapidamente. O poder mágico também poderia ajudar em alguns ferimentos fatais. As pessoas tendiam a perder a consciência ao sentirem dores excruciantes. Muitas vezes, o ferido não conseguia lidar adequadamente com seus ferimentos em tempo hábil e, portanto, perdia o melhor momento para receber tratamento. Se conseguissem se tratar imediatamente antes da chegada dos paramédicos, teriam uma chance maior de sobreviver. Os paramédicos, então,
Precisariam apenas lidar com o choque e dos subsequentes e ajudar o paciente a superar os primeiros dias após os ferimentos, que geralmente eram os mais difíceis e cruciais. Além disso, havia outras bruxas que podiam ajudar com ferimentos. Roland lembrou-se de que Tilly lhe contara certa vez sobre uma bruxa chamada Adela, na Ilha Adormecida, que podia aliviar a dor. Enero, da União das Bruxas, podia transferir doenças para outros seres vivos. Embora não tivesse certeza se Ero também podia transferir emoções negativas, ele poderia pedir que ela tentasse. A questão crucial era que, sem a pílula mágica de Tilane, nem Dela nem Ero poderiam ser de muita ajuda. Os soldados podiam se ferir a qualquer momento durante uma batalha, e as bruxas nem sempre podiam vir em seu socorro. Aliás, muitos soldados do primeiro exército mortos em combate faleceram a caminho do hospital porque perderam a consciência e não trataram seus ferimentos emergencialmente. Agora, essa situação pode mudar. O relatório de Andy afirmava que a habilidade de Tilane poderia influenciar as emoções de uma pessoa de forma geral, tanto positiva quanto negativamente, mas ela não podia escolher a emoção específica a qual gostaria de aplicar sua habilidade. Isso também era algo que uma nova bruxa precisava aprender. Ela precisava entender e aprender a controlar sua habilidade com precisão. Roland confiava que Wendy e Agatha ensinariam. Assim que Tilane aprendesse a aplicar sua habilidade a uma determinada emoção, todos os problemas atuais seriam resolvidos. Roland já conseguia vislumbrar, a partir do relatório, um potencial para a indústria farmacêutica. Essa indústria gigantesca seria, sem dúvida, mais lucrativa economicamente do que a Charles Drinks. Quanto a outra bruxa, Roland passou os dedos pelo formulário no apêndice da última página e mergulhou em pensamentos. Vossa Majestade, isto é. Aparentemente, Nightingale também viu as seções do formulário em várias cores. Ela olhou para Wendy e disse: tem certeza de que o relatório está correto? A maior parte está correta. Não consigo coletar uma amostra grande em tão pouco tempo, respondeu Wendy. A única certeza que tenho agora é que o número pode diminuir ou aumentar. Em resumo, o número estranho que Momo viu representava os anos restantes de vida de uma pessoa naquele estágio. A cor do número indicava sua tendência futura. Wendy registrou em seu relatório os números dos moradores de Neverwinter que ela e Momo haviam observado detalhadamente e descobriu que a cor dos números dos moradores de Neverwinter era significativamente mais clara do que dos refugiados na área residencial temporária. Ela concluiu, portanto, que a cor do número estava sujeita a mudanças sob a influência de diferentes fatores, incluindo fome, saúde e deficiências. Quanto mais escura a cor, menor seria o número. Ela também forneceu um exemplo no relatório de que o número de um refugiado do reino de Ulfeart havia aumentado de 5 para 7 depois que ele bebeu água purificadora. Se a previsão de Momo estivesse correta, então esse refugiado devia ser portador de alguma doença infecciosa, pois, a princípio, ele só teria vivido por mais 5 anos. No entanto, depois que ele bebeu água purificadora, a situação mudou e Momo reavaliou seu estado. Embora Wendy não soubesse o que aquela cor representava no momento, ela considerava um sinal de saúde precária. Vossa Majestade, disse Nightingale, apreensivo. É melhor do que pensávamos, não é? Consolou Roland. Pelo menos, o número pode aumentar, desde que usemos o método correto. Wendy queria dizer algo, mas no fim, permaneceu em silêncio. Roland, então, retornou ao relatório. Constatou-se que havia uma enorme diferença nos números entre as diversas partes de Neverwinter. A média na área da mina da encosta norte era a mais baixa de todas, enquanto a dos refugiados era um pouco maior. Os números no prédio das bruxas e no feitiço do sono eram de 10 a 20 maiores do que nas outras áreas, o que refletia o fato de que as bruxas despertadas viviam, em média, mais tempo do que as pessoas comuns. Reliazwit capítulo 1276. Uma habilidade subestimada. Roland tirou um pedaço de papel da sua mesa e estimou aproximadamente a idade média dos moradores da área urbana e da área residencial temporária. Concluiu então que a idade média dos moradores de Neverwinter ficava entre 40 e 50 anos, enquanto a da área residencial temporária era em torno de 35. Com esses números, ele já conseguia prever muitos problemas. De um modo geral, levou muito tempo para aumentar a expectativa de vida dos homens. Aparentemente, a vida na cidade fronteiriça, no início, não deveria ser melhor do que a dos refugiados. No entanto, em apenas 5 anos, a expectativa de vida dos moradores locais aumentou significativamente, para o que Nana e Lily deram uma grande contribuição.
Coletamos dados de 1000 pessoas em apenas 2 dias. Acho que a Momo não analisou cada indivíduo individualmente, não é? Perguntou Roland. Não. Se ela tiver poder suficiente, pode ver o número de pessoas naquela área, respondeu Andy em voz baixa. Mas ela nunca fez isso antes, nem conhece seus limites. Ela acha que sua habilidade é como uma maldição. Ela consegue ver quando eles vão morrer, mas não pode fazer nada a respeito. É como se ela estivesse vendo as pessoas ao seu redor morrerem, comentou Nightingale após um suspiro. Roland, no entanto, achava tudo isso completamente errado. Definitivamente, não era uma maldição ou um azar. Quando o desenvolvimento de um país atingia um certo nível, cada política podia exercer uma profunda influência sobre a nação. Roland certamente precisava abandonar aquele estilo de gestão ultrapassado, e era por isso que a estatística era tão importante. Toda organização moderna deve desenvolver um sistema eficiente para coletar, observar e monitorar as mudanças nos dados e ajustar suas políticas de acordo. Uma análise estatística da expectativa de vida média dos residentes foi uma etapa indispensável nesse processo. Normalmente, levaria várias décadas para fundar um departamento tão bem organizado e recrutar funcionários suficientes para realizar a pesquisa sem a capacidade de Momo, pois as pessoas nunca saberiam quanto tempo um homem poderia viver após sua morte. Atualmente, com exceção de Neverwinter, as outras cidades de Grakastle possuíam apenas uma prefeitura secundária para executar ordens, e estas estavam sempre com falta de pessoal. Portanto, era quase impossível para elas realizarem o censo nas comunidades. Na verdade, o estabelecimento de um sistema de informação tão completo foi em grande parte atribuído ao árduo trabalho de Scroll. Somente quando puderam delegar pessoas alfabetizadas a organizações de base, como as comunidades locais, é que puderam dizer que um governo plenamente desenvolvido havia sido estabelecido. A habilidade de Momo, no entanto, poderia ajudar Roland a pular todo o trabalho de preparação e desenvolver um sistema estatístico nacional do zero imediatamente, mesmo que ela soubesse pouco sobre essa habilidade no momento. Assim que o Andy descobriu o que aquelas diferentes cores indicavam, possivelmente fome, doença, condições ambientais, etc. Ele pôde facilmente construir um enorme banco de dados que previa a tendência futura da população. Com uma gestão adequada, Roland acreditava que o reino se beneficiaria muito da habilidade de Momo. Aqueles nobres do reino de Ulfear jamais souberam o que haviam perdido. Roland já considerava Momo uma funcionária honorária do escritório administrativo, e acreditava que ela poderia vir a ser ministra no futuro. A propósito, você conseguiu o cronograma de tratamentos da vovó? Perguntou Roland ao fechar o relatório. Wendy respondeu com um aceno de cabeça. Ela está trabalhando hoje. Você quer vê-la? O hospital era de fato o lugar mais movimentado da cidade, especialmente depois de uma grande guerra. Ao contrário de Anna, Nana Pine não precisava ficar no laboratório o dia todo, mas sua agenda estava sempre lotada. Dizia-se que havia centenas de pessoas na lista de espera, e esse número aumentava constantemente. Sua agenda lotada também se devia, em parte, à sua habilidade. Nana esgotava seus poderes em apenas 15 minutos ao tratar uma pessoa com um membro quebrado. Por isso, ela não atendia mais ninguém que tivesse perdido uma parte do corpo maior que a palma da mão. Todas essas pessoas recebiam um certificado de deficiência. Somente depois que Nana atingisse a maioridade ou se tornasse mais experiente, esses homens com deficiência poderiam furar a fila e receber tratamento. Eles precisariam apresentar seus certificados de deficiência para usufruir desse privilégio, é claro. Falando em progresso, Nana completaria 18 anos nos meses dos demônios deste ano. No entanto, a primeira coisa que veio à mente de Roland foi quando Nana segurou aquela galinha ferida e o acusou indignada de ter infligido dor à pobre criatura. Roland lembrou-se de que ela costumava estudar na mesma escola que Anna. Certo. Vamos dar uma olhada. Momo não esperava que o Andy a tratasse com tanta hospitalidade em vez de a banir depois de saber de sua habilidade. Assim, ela e Tilane se mudaram para o prédio das bruxas e se tornaram membros da União das Bruxas. Todas as noites, depois do jantar, outras bruxas as visitavam, embora Tilane e Momo não conseguissem associar os rostos aos nomes. A comida era divinamente deliciosa, e alguém também as ensinou a usar as instalações do quarto e lhes disse a que deveriam prestar atenção no distrito do castelo. Em apenas 2 dias, elas mudaram completamente a visão que tinham do mundo. Era tão bom estar vivo. Quando Momo soube que podia enxergar novamente,
Ela se jogou nos braços de Wendy e chorou. Este era o único lugar onde ela tinha liberdade de chorar. Não se preocupe, consolou Wendy, dando um tapinha nas costas de Momo. A vovó raramente mora no prédio das bruxas, mas ela também é membro da União das Bruxas. Ela tem mais ou menos a sua idade e adoraria te mimar. No dia da sua consulta, Momo acompanhou Ring até o hospital bem cedo. No caminho, Ring explicou a Momo a história de Nana. Ao contrário dela, a senhorita Penny era de uma família nobre. Ela tinha grande poder e era chamada de Senhorita Anjo pelos moradores de Neverwinter. Em outras palavras, ela era uma pessoa que Momo admirava muito. Momo conseguia até mesmo visualizar Nana em sua mente, imaginando-a como uma senhora sorridente e elegante, vestindo roupas bonitas e adorada por todos. Momo ficou, portanto, muito nervosa quando Ring a levou ao quarto de Nana. Ela baixou a cabeça, sentindo-se de alguma forma envergonhada e constrangida. Este é o paciente que vou tratar em seguida? Uma voz suave chegou aos seus ouvidos. Sim, ela é a Momo. Assim como você, ela também é uma bruxa, respondeu uma voz familiar. Momo olhou para cima e, para sua surpresa, descobriu que a pessoa era ninguém menos que o rei. E então ela viu a senhorita Angel, de quem todos estavam falando. Momo fez um esforço enorme para não gritar. Nana Penny vestia um robe branco, com apenas um par de olhos visíveis no ar. Suas roupas estavam longe de serem bonitas. Pelo contrário, ela usava roupas ainda mais simples do que as dos civis. O que realmente a horrorizou foi o sangue fresco que escorria pelo seu peito. Release-It capítulo 1277, das trevas a, não se preocupe. Este não é o meu sangue, disse Nana enquanto tirava o roupão com a ajuda de Ring. O paciente anterior quebrou o braço ao operar a máquina, então está um pouco sujo. É-se sério? Isso mesmo. Venha cá. Deixe-me dar uma olhada no seu olho. Ela é tão confiante e forte. Será que ela tem mesmo a mesma idade que eu? Momo engoliu em seco. Tirou a máscara dos olhos com cuidado e aproximou-se lentamente de Nana. Certo. Exatamente como Wendy disse. Devo ter poder mágico suficiente para curá-la, murmurou Nana após um exame preliminar, entregando a Momo uma tigela com remédio líquido. Em seguida, deu um tapinha na cama ao lado dela e disse, deite-se depois de beber. Vai levar só uns 10 minutos. Momo acatou as palavras de Nana e, para sua surpresa, viu esta última sacar uma faca. Vossa Majestade. Wendy. Disse Momo, olhando para os dois espectadores com um olhar de desamparo. Ela estava quase chorando. Bem, vovó, disse Wendy. Você não pode ir com calma e dar um tempinho para nossa irmãzinha se acostumar. Mas esse é o procedimento normal, retrucou Nana, surpresa. Se eu não reabrir a ferida antiga e removê-la, minha mágica não funcionará. É verdade, mas você pode primeiro bater um papo rápido com ela. Bem, nesse caso, que tal falarmos sobre meu paciente anterior? Acho mais fácil cortar um membro com uma serra do que com um machado. Não, não isso. Correto, respondeu Roland. Uma serra pode garantir um corte limpo, mas não acho que seja fácil cortar um osso grande, como um fêmur, com uma serra, certo? Nem para um crânio. Aquelas enfermeiras não são mais fortes do que eu, de forma alguma. Se Ana pudesse me ajudar, isso tornaria a minha vida muito mais fácil. Foi minha culpa. Mas é simples. Posso projetar um eletrônico para você mais tarde. O que acha? Garanto que você consegue quebrar um osso em um segundo. Vossa Majestade, por favor, pare. Ai, desculpe, não posso ajudar com questões técnicas. Suas vozes foram se perdendo gradualmente. Momo se virou e, vagamente, viu Nana conversando com o rei Wendy enquanto gesticulava com a faca na mão de vez em quando, como se fosse fazer um experimento com ela. Cortar? Serrar? Machado. Suas pálpebras ficaram cada vez mais pesadas à medida que o sono a dominava. Desculpe, Tilane, provavelmente não poderei vê-la novamente após esse tratamento. Ah, ela já está dormindo, disse Roland depois de perceber que Momo havia fechado os olhos e adormecido. Nana ergueu o bisturi e acenou com a cabeça para os dois. Agora, vou começar. Nana então fez uma incisão na cavidade, removeu a ferida antiga e limpou a pele ao redor. Logo, o sangue começou a escorrer e encharcou a gaze. Durante todo o processo, seu braço permaneceu imóvel, exceto pelos dedos e o pulso. Ela teve que realizar essa etapa inicial manualmente. Sua destreza na operação foi o único resultado de muito treinamento e prática. Incrível. Wendy murmurou baixinho.
Preciso ser rápida, disse Nana, franzindo os lábios. Quando eu estava em campo, tinha apenas meio minuto para cada paciente. Se eu não conseguisse prestar atendimento de emergência o mais rápido possível, poderia não conseguir salvar outros pacientes. É por isso que ela se tornou tão ágil, pensou Roland. Antes, você desmaiaria só de ver sangue. E aquelas galinhas, majestade? Exclamou Nana, agitada e revirando os olhos. Nunca mais mencione isso. O senhor foi o culpado. Tudo bem, concordou Roland, acenando com a mão. Além disso, Nana fez uma pausa por uns segundos e disse, gosto de como estou agora. Pelo menos, estou muito mais forte, não é? Por uma fração de segundo, Roland pareceu ver novamente a garotinha que ele conhecia. Roland acariciou a cabeça de Nana voluntariamente e disse, claro. Alguns minutos depois, o olho de Momo estava curado. A samambaia do sono perderá seu efeito em 2 horas. Uma quantidade tão pequena não fará mal a uma bruxa, então ela ficará bem quando acordar, disse Nana, olhando para Wendy. Obrigada, disse Wendy, sorrindo e acenando com a cabeça. A propósito, quanta magia você ainda tem? Perguntou Roland casualmente. Você poderia dar uma olhada em mim? A expressão de Wendy mudou imediatamente, e Nana agarrou o braço de Roland de uma forma um tanto incisiva. Você está ferido? Não. Só sinto que meu nariz anda escorrendo ultimamente. Então você deveria ir procurar Lily, disse Nana rispidamente enquanto retirava a mão. Eu dei uma olhada. Não há nada de errado com você. Era o que eu pensava, disse Roland, desviando o olhar enquanto Wendy lhe lançava um olhar desconfiado. Ao que tudo indicava, Nana não era onipotente. Roland não tinha certeza se ela conseguiria curar aquelas doenças subjacentes, já que essas doenças invisíveis não eram, tecnicamente, lesões. De qualquer forma, ele teve que fazer algumas pesquisas mais tarde. Quando Momo abriu os olhos lentamente, uma faixa de nuvens vermelho-alaranjadas surgiu em seu campo de visão. As nuvens, banhadas por raios dourados, gradualmente desvaneceram para um tom púrpura e se perderam na distância. Ela podia ouvir o farfalhar da grama na brisa e, ocasionalmente, algumas folhas se elevavam no ar e roçavam sua bochecha. Tudo era tão tranquilo e agradável. Ainda estou vivo. Momo pensou. Mas Momo logo percebeu algo incomum. Sua visão parecia ter se expandido, e a cena distante havia se tornado mais nítida. Ela ergueu a cabeça e encontrou Tilane olhando em seus olhos, sorrindo. Esta disse, você finalmente acordou. Foi só então que Momo percebeu que estava dormindo sobre as pernas da amiga e que elas estavam bem em frente ao prédio das bruxas. Quanto tempo eu dormi? Onde está Wendy? Ela trouxe você até mim e depois foi embora, disse Tilane, dando de ombros. Você dormiu a tarde toda, embora Wendy tenha dito que você acordaria em 2 horas. Ela me disse que era normal mesmo que você não acordasse a tempo. É um sinal de recuperação. Você se sentirá melhor depois de acordar. Como você está se sentindo? Consegue enxergar com o seu novo olho? Momo sentou-se e observou os arredores com curiosidade. Ela pensava que metade do seu mundo ficaria submersa na escuridão para sempre depois que seu olho fosse removido. Ela nunca imaginou que voltaria a ver o mundo em sua totalidade. Tilane, o que devo fazer? Murmurou Momo. Qual é o problema? Como vamos retribuir a gentileza deles? Tilane ficou atônita por um segundo antes de cair na gargalhada. Ela olhou para o céu e disse, eu também não sei, mas Wendy me disse para trabalhar duro. É assim que podemos retribuir. Aliás, Wendy já me disse o que devo fazer no futuro enquanto você dormia. Vou trabalhar com a vovó Penny, que acabou de te ajudar, e prestar serviços médicos em Greycastle. Ao ouvir essas palavras, Tilane coçou o nariz e disse, envergonhada, embora eu ainda não saiba como posso ajudar a tratar os pacientes. Mas a minha habilidade. Disse Momo, cerrando o punho. Wendy também mencionou você. Momo ergueu os olhos e exclamou surpresa. Sério? Sim. Tilane confirmou, assentindo com a cabeça. É ideia de Sua Majestade. Ele quer que você trabalhe no escritório administrativo com as senhoritas Crow e ajude na administração do reino. Hã? Momo não podia acreditar no que ouvia. Posso? Você precisa se perguntar, disse Tilane, divertida, e a empurrou pelas costas. Eu ainda nem descobri como devo trabalhar aqui, mas acho que, contanto que continuemos estudando, um dia saberemos. Não tenho tanta confiança quanto você. Momo murmurou em voz baixa. Você acha que podemos morar aqui para sempre, como se estivéssemos em nossa casa? Na verdade,
Eu também fiz a mesma pergunta a Andy. Sim. Dessa vez, Tilane demorou um pouco para responder. Ela disse que claro que podemos, porque já é a nossa casa. Eliaswit capítulo 1278. Um momento histórico. Uma semana depois, Roland recebeu duas boas notícias. Uma delas era que o machado de ferro havia repelido os demônios com napalm e, assim, os detido temporariamente. O comandante em chefe descreveu a explosão dessa nova arma em detalhes em sua carta. A explosão foi ainda mais espetacular do que o teste. De fato, os seres humanos já haviam usado fogo para repelir os demônios na primeira batalha da vontade divina, onde incendiaram a floresta na retaguarda. O enorme incêndio florestal durou vários dias e dispersou a névoa vermelha no céu, o que, no fim, ajudou os humanos a obter uma pequena vitória. Os demônios, portanto, aprenderam a lição e destruíram as florestas, os prados e até mesmo as fazendas para evitar futuras perturbações da névoa vermelha. Também construíram pequenas torres de pedra, semelhantes a postos avançados, na área coberta pela névoa vermelha, por precaução. Com névoa vermelha suficiente no acampamento, eles poderiam continuar lutando mesmo quando a retaguarda estivesse em chamas. Sem dúvida, Machado de Ferro e o Estado-Maior se inspiraram na batalha anterior e desenvolveram esse plano. A força do napalm residia em sua portabilidade. Ele podia queimar no ar rarefeito e era extremamente difícil distinguir com água. Roland, no entanto, não esperava que o incêndio resultasse em uma explosão tão magnífica em toda a cidade. Roland desejava que Summer pudesse reconstruir a cena. Se ele conseguisse descobrir o motivo da explosão, talvez pudesse exterminar os demônios usando o napalm. No entanto, a cidade presa já deveria ter sido novamente envolvida pela névoa vermelha. Era praticamente impossível entrar na cidade pela segunda vez. Além disso, o coração de Roland doía ao perceber que havia consumido mais de 500 barris de napalm de uma só vez. Produzir combustível não era difícil, bastava investir em mais mão de obra. No entanto, o segredo para produzir napalm era misturar a baba dos vermes da borracha com sangue animal, e somente o Ministério da Agricultura tinha permissão para criar vermes da borracha. Contudo, os refugiados dessa batalha eram de suma importância para Roland. Em sua carta, Roland teceu elogios a Machado de Ferro e enviou mais 100 barris de napalm para a frente de batalha. A segunda notícia foi que a fábrica que montava o Firiofaven finalmente havia montado o primeiro biplano. Assim que recebeu a notícia de Ana, Roland visitou pessoalmente a fábrica. Esta fábrica totalmente nova foi construída simultaneamente com a academia aérea. Em comparação com a fábrica de motores a vapor, construída com lajes e tijolos 2 ou 3 anos antes, esta fábrica foi projetada para produtos tecnologicamente exigentes. A estrutura de aço proporcionou à fábrica uma área espaçosa, permitindo que os trabalhadores montassem e reparassem uma dúzia de aviões simultaneamente. A fábrica foi equipada com dispositivos de iluminação adequados. O piso foi revestido com lajes polidas, e toda a fábrica tinha uma aparência fenomenal. Até a Tilly ficou impressionada quando entrou na fábrica. Leigos poderiam considerá-lo um palácio. Roland também investiu nos melhores equipamentos e contratou muitos profissionais de elite para operar a fábrica. Ele enviou os gerentes e operários mais experientes e equipou a fábrica com máquinas-ferramenta de terceira geração movidas a eletricidade para atender à demanda de produção. Dessa forma, a fábrica consumia a maior parte da eletricidade da zona industrial. Graças aos dispositivos da lua misteriosa, caso contrário, ele teria que suspender a operação de todas as outras fábricas para manter esta funcionando. De certa forma, essa nova fábrica exibia todas as tecnologias desenvolvidas em Neverwinter nos últimos 5 anos. Barov havia dito a Roland que os moradores de Neverwinter tinham orgulho de trabalhar ali. Quando a nova fábrica estivesse em operação, cada estação de trabalho seria responsável pela montagem de uma peça. A montagem do avião começaria na primeira estação de trabalho e seguiria até a última. Os trabalhadores começariam pela estrutura, depois as asas, em seguida as peças, depois o revestimento e, finalmente, chegariam à fase de testes. No entanto, a fábrica estava longe do ideal. Havia apenas um fogo do céu esperando para ser montado na estação de trabalho mais próxima da saída, e as demais estações estavam todas vazias. "Está tudo bem? Você teve algum problema?" perguntou Roland enquanto se aproximava de Ana. "Tenho inúmeros problemas", respondeu Ana, balançando a cabeça. "Não sei quantas peças e materiais os operários desperdiçaram antes de conseguirem produzir este avião.
Roland achou graça da expressão resignada no rosto de Ana. Ele havia previsto as dificuldades quando tomou a decisão de criar aviões. Era praticamente impossível aprender sobre novos materiais e técnicas em um curto período de tempo, apesar de ter se esforçado ao máximo para simplificar a produção. Por exemplo, ele havia criado, especificamente, uma linha de montagem para produzir diversos rebites de fixação e rebites de mandril para as juntas rebitadas simples da aeronave. Comparadas às juntas rebitadas duplas tradicionais, as juntas rebitadas simples eram muito mais fáceis de montar. Roland também havia numerado todas as peças do avião e desenhado cada etapa da montagem, como nos kits de modelos de avião de seu mundo anterior. Ele até instalou encaixes fáceis de usar, ou peças que poderiam ser facilmente misturadas, para reduzir a possibilidade de erros de montagem por descuido. Apesar de todos os seus esforços, os operários só conseguiram produzir um avião nas últimas 2 semanas. Obviamente, a tarefa de montagem era muito difícil para eles. "Você precisa da minha ajuda?" perguntou Tilly de repente. "Não, tudo bem", disse Ana, dando de ombros. Ela só dava de ombros e se mostrava menos feminina na frente de algumas pessoas. "Roland me pediu para supervisionar os trabalhadores, então preciso resolver todos os problemas sozinha, sejam eles quais forem, embora eu tenha tido vontade de desistir muitas vezes." Tilly sorriu e disse, "Então, você está realmente muito feliz, não é? Finalmente, um avião de verdade." Ana curvou os lábios num sorriso irônico e respondeu, "Eu sei que você perceberia minhas intenções. Se tivermos um avião, teremos um segundo. Assim que todos os trabalhadores aprenderem o processo de montagem, logo teremos mais aviões qualificados", disse Tilly, lançando um olhar para Roland. "Se você pudesse elogiá-la agora, seria ainda melhor." "Nunca esperei que ele me elogiasse", disse Ana, com os lábios contraídos. "Hã?" Roland ficou perplexo. O que tinha acabado de acontecer? Por que mudaram de repente de assunto, da produção do avião para ele? Nesse instante, um guarda aproximou-se de Roland e informou, "Majestade, o primeiro fogo do céu está pronto. Podemos iniciar a cerimônia de celebração a qualquer momento." Roland então voltou a observar o biplano e viu 2 logotipos na fuselagem cinza clara, um com o brasão da família real e outro com um cavaleiro segurando uma lança e estendendo os braços. O avião todo parecia extraordinário, mas Roland sentia que algo estava faltando. Ele refletiu por um instante e de repente percebeu que havia esquecido. Então, acenou com a mão e disse, "Peguem a fita." Em breve, uma fita vermelha brilhante foi amarrada ao avião, com uma flor de fita vermelha presa à hélice na frente do jato. Roland então assentiu com satisfação. Agora, Fogo do Céu estava pronto para ser apresentado ao seu público. Em seguida, ele fez um discurso, cortou a fita e tirou uma fotografia com Ana, Tilly e todos os trabalhadores que participaram do projeto e da fabricação do avião, bem como com a própria aeronave novinha em folha, agora numerada como 001 e estacionada atrás deles. "Agora, olhem para mim. 1, 2, 3. Soraya invocou o pincel mágico e registrou esse momento histórico. Heliaswitch capítulo 1279. Conspiração Vossa Excelência, Froststone está bem ali na frente. Um cavaleiro relatou. Marwan Parker ergueu o telescópio e observou a cidade. Esta cidade estava situada na fronteira sudoeste do reino de Everwinter e do reino de Ulfeart, cercada por montanhas. De qualquer ponto do alto, era possível avistar toda a cidade. Devido à sua localização geográfica privilegiada, o senhor local não construiu nenhum castelo na cidade. Existiam muitas cidades como esta na fronteira dos dois reinos. Marwan não lhe teria dado atenção no passado. Mas agora, a cidade ocupava um lugar especial em seu coração. O olheiro já voltou? Sim. Ele pagou apenas algumas moedas de prata reais aos moradores da cidade pela informação, disse o cavaleiro triunfante. Há uma unidade de soldados de Gracastre aqui. Não são muitos, apenas cerca de 40 a 50 pessoas, e aparecem de vez em quando. Porque eles não estão alocados aqui. A estrada além da fronteira é perigosa, e há rumores de que lobos selvagens costumam aparecer naquela região. Os refugiados não podem atravessar a fronteira sem guardas. Marwan soube imediatamente o que deveria fazer. A névoa vermelha não se espalhou ao longo da fronteira. Na verdade, a área coberta pela névoa vermelha tinha a forma de um semicírculo que continuava a se expandir. Atualmente,
A névoa vermelha originária do reino de Everwinter havia viajado para além da cidade real do reino de Ulfeart. Portanto, Myrwane se sentia mais confortável em conduzir uma batalha em seu próprio país do que em liderar uma expedição. A cidade gelada ficava na fronteira do reino de Ulfeart. Como não era muito acessível ao público, refugiados raramente entravam no reino de Ulfeart por ali. Comparada às grandes cidades com infraestrutura de transporte avançada, a cidade gelada era tão insignificante quanto um mosquito. Era exatamente isso que Myrwane queria. Isso significava que os homens de Grakastle não notariam seu movimento, e as informações fornecidas pelo batedor também confirmaram sua teoria. Como o velho sábio havia dito, os demônios lidariam com aqueles homens difíceis de Grakastle por conta própria. Tudo o que ela precisava fazer era apunhalá-los pelas costas. Qualquer que fosse o resultado da batalha, assim que as pessoas soubessem de seu papel nela, o temeriam. É claro que o velho erudito havia desenvolvido planos mais sofisticados para derrotar os homens de Grakastle. Se seus planos fossem bem-sucedidos, ele acreditava que os homens de Grakastle eventualmente diminuiriam o ritmo de seus movimentos, e então o Senhor do Céu confiaria ainda mais nele. Vamos voltar. É hora de convocar uma reunião e discutir a operação. Em meio-dia, Myrwane retornou à cidade mais próxima e entrou triunfalmente na mansão do antigo senhor. Essa mansão pertencia a um barão desconhecido que governava a região, mas ele havia fugido com a chegada dos demônios e da névoa vermelha. Então Myrwane tomou posse de sua residência sem maiores problemas. Embora Frosttown ainda não estivesse sob sua jurisdição, já que Myrwane só tinha autoridade sobre as 4 cidades da região norte, ele acreditava que a família Parker continuaria a expandir seu território. Em pouco tempo, todos os nobres se reuniram ali e aguardaram que Myrwane quebrasse o silêncio. O duque observou cada um deles, memorizando seus semblantes e expressões. Havia 45 pessoas na sala, a maioria cavaleiros, embora alguns fossem barões. A pessoa de maior patente presente era o antigo senhor do porto mais ao norte, o Visconde Narnos. Esses nobres perderam suas terras e súditos para os homens de Grakastle e imediatamente juraram lealdade a ele após a promessa de recompensas. O número de soldados nesse exército ultrapassava 300, incluindo todos os guardas, escudeiros e capangas. Com tantas pessoas e um plano meticulosamente elaborado, Myrwane acreditava que aquela seria a oportunidade perfeita para derrotar os soldados de Grakastle. Mais importante ainda, era a primeira vez que ele usava as armas inimigas. O motivo pelo qual os homens de Grakastle haviam dizimado os nobres do reino de Everwinter era que eles usavam armas muito mais rápidas e poderosas do que neve em pó. Sem o apoio do Senhor do Céu, ninguém estaria disposto a lutar contra os homens de Grakastle, mesmo que o número de soldados dobrasse. Será que você se preparou para a batalha que se aproxima? Perguntou Myrwane, pigarreando. Acho que todos já aprenderam a usar as armas de fogo, não é? Só precisamos carregar a arma, mirar e puxar o gatilho, não é? Disse o Visconde Narnos, indignado. Até os selvagens sabem usá-las. Não vejo por que nós não conseguiríamos. Os prisioneiros não nos disseram como usar as armas até que os torturamos. Eles estavam bem relutantes em revelar a informação. Essas armas não são grande coisa. É verdade. As armas são realmente engenhosas, mas são muito mais fáceis de usar do que espadas, respondeu um cavaleiro. Eu também interroguei os homens de Grakastle. Eles entraram para o exército há apenas 2 anos e levaram apenas 1 mês para aprender a usar armas de fogo. No entanto, eu passei 5 anos aprendendo a usar espadas. Esses vagabundos são os tolos, por isso levaram 1 mês. Eu só precisaria de 3 dias para dominar isso, disse outra pessoa, e todos os outros gargalharam. Vou avisá-los de que não serão nada sem armas de fogo. Eles dependem de bruxas para produzir armas de fogo. Acho que o rei de Grakastle derrotou a igreja simplesmente porque a igreja estava muito ocupada lidando com o reino de Everwinter e o reino de Ulfeart naquela época. Myrwane percebeu subitamente que aqueles nobres enfurecidos eram úteis. Eles guardavam rancor dos homens de Grakastle há muito tempo. Embora ele tivesse formado esse novo exército apenas 1 semana antes e mal conhecesse alguém, pelo menos eles estavam agindo em conjunto por um propósito comum, e todos estavam ansiosos por vingança. Mas o número de projéteis chamados balas é limitado, então cada um de nós só tem alguns, disse o cavaleiro, abrindo as mãos. Espero que todos possam usá-los com moderação e atirar a curta distância. Myrwane lançou um olhar de aprovação ao cavaleiro. Seu nome era Fueler,
um nativo da região oeste. Marwaine sabia que ele era bastante inteligente, e parecia que Fueler já havia compreendido a chave para a vitória. Marwaine estava pensando em recrutá-lo mais tarde para seus próprios fins. Não se preocupe, disse Marwaine com confiança. Os homens de Grakastle também não têm muitas balas. A parte noroeste do reino de Ulfeart é montanhosa, o que limita a mobilidade deles. Além disso, eles nos deixarão nos aproximar. O objetivo deles é tirar os refugiados daqui, não é? Todos zombaram. Isso mesmo. Já que os homens de Grakastle vieram em busca de pessoas, certamente não abandonariam os cordeiros que se aproximaram voluntariamente. Contudo, não sabiam que lobos também poderiam estar escondidos entre aqueles cordeiros inocentes. Bastava um segundo para um caçador se transformar em presa. Quando os homens de Grakastle percebessem o perigo, já seria tarde demais. Então, eles poderiam se disfarçar de soldados de Grakastle e saquear as cidades em seu caminho de volta. Nesse caso, as pessoas deixariam de acreditar nos homens de Grakastle e essa campanha de imigração, inevitavelmente, fracassaria. Avisei os homens de Grakastle que iremos com eles. Acredito que em breve teremos notícias. Vamos lutar nesta batalha, e todos os recursos e alimentos conquistados serão seus. Proclamou Marwaine, levantando-se. Esta é uma grande oportunidade para se vingarem e conquistarem terras e riquezas. Podem ter a minha palavra. Chegou a hora de os soldados de Grakastle pagarem pelo que fizeram. Realeazeit capítulo 1280, disfarce. Quando Fishbaal chegou ao topo da montanha, sua visão repentinamente se expandiu. Flores alaranjadas cobriam o campo, formando um contraste gritante com a estrada que serpenteava pela montanha. O vento sussurrava entre as flores, refrescando os viajantes exaustos. Em meio ao mar de flores, erguia-se uma pequena cidade, o destino da viagem deles, Frosttown. Era a sexta vez que ele escalava as montanhas. Embora Fishbaal fosse o líder do esquadrão de metralhadoras, ele também era um soldado do primeiro exército. Após receber a ordem de acelerar o processo de evacuação, como muitos soldados, Fishbaal veio resgatar os refugiados. Ele não havia encontrado nenhum demônio até então nessa rota, possivelmente porque a névoa vermelha ainda não havia chegado ali ou porque os demônios não queriam perder tempo com aqueles refugiados. De qualquer forma, quanto mais pessoas ele trouxesse para Neverwinter, melhor. Havia quase 1000 pessoas seguindo-o. De acordo com as práticas comuns, o exército primeiro montava suas tendas nos arredores da cidade e entrava em contato com os refugiados antes de enviá-los em grupo para Neverwinter. O primeiro exército havia alertado os moradores durante sua primeira visita para não viajarem sozinhos para o sul, pois a viagem poderia ser perigosa. Eles pediram aos moradores que esperassem o exército de Grakastle buscá-los. Contudo, nem todos ouviam. Na verdade, Fishbaal havia encontrado muitos refugiados desesperados que ficaram sem comida no caminho. Os menos afortunados simplesmente morreram sozinhos na montanha. Mas desta vez, Fishbaal descobriu que as coisas eram um pouco diferentes. Da montanha, ele avistou, para sua surpresa, muitas pessoas em Frosttown. Alguma cidade importante caiu? Assobiou o olheiro do esquadrão, Amson. Tantos refugiados em apenas 10 dias. Estaremos muito ocupados nos próximos dias. Fishbaal também estava animado. Apenas cerca de 1000 pessoas haviam partido para Neverwinter nos últimos 1 ou 2 meses. Parecia que o número de refugiados desta vez seria maior do que o da viagem anterior. Embora Fishbaal não entendesse por que esses refugiados escolheram vir para essa pequena cidade no vale em vez de outras cidades mais acessíveis, ele ainda tinha a obrigação de enviá-los para lugares mais seguros. Ao pensar nisso, o exército acelerou o passo. Aparentemente, descer a ladeira era muito mais rápido do que subir. Cerca de meia hora depois, a unidade chegou ao acampamento em Frosttown. Muitos refugiados os avistaram e logo se aglomeraram na rua, correndo em direção ao exército. Bem, eles estão com tanta pressa, brincou alguém. Não lhes dissemos para esperarem na cidade? Talvez a comida tenha acabado para eles e eles queiram um pouco da nossa parte. A maioria dos soldados compartilhava da mesma opinião. Se houver uma catástrofe em uma cidade vizinha, faz sentido que essas pessoas não tenham comida, comentou Fishbaal, tomando uma decisão rápida. Mas é difícil para nós contá-las e manter a ordem. Precisamos deter essas pessoas. Preciso de 10 soldados para me ajudarem a organizar os caixas. Os outros ficarão responsáveis por mantê-los em ordem.
Fishbaal sabia que haveria sérias consequências se não conseguissem deter os refugiados. Se todos avançassem ao mesmo tempo, aqueles refugiados não seriam diferentes de bandidos. Na maioria das vezes, a linha que separava refugiados de bandidos era muito tênue. Sim, senhor. Os soldados logo se dispersaram. Todos eles pegaram em suas armas. À medida que os refugiados se aproximavam lentamente, eles conseguiam vê-los com mais clareza. Fishbaal ergueu o amplificador e aumentou o volume ao máximo. Aqui é a equipe de resgate do primeiro exército de Gray-Castle. Por favor, mantenham a calma e parem imediatamente para aguardar novas instruções. Temos comida e remédios em abundância, mas vocês precisam cooperar. Repito, parem onde estão, caso contrário, tomaremos medidas drásticas. Algumas pessoas hesitaram, mas logo retomaram a corrida, como se algo as estivesse empurrando por trás. Fishbaal franziu a testa. Em seguida, pediu a um membro de sua equipe que atirasse para o ar como um aviso. Nesse instante, Anson assobiou. Qual é o problema? Perguntou Bola de Peixe. Líder, eles parecem um pouco estranhos. Disse Anson enquanto observava pelo telescópio. O senhor já viu algum refugiado levar um rolo de pano consigo? Um rolo de pano? Fishbaal exclamou, perplexo. Ele pegou o telescópio de Anson e viu, a cerca de 300 metros de distância, os refugiados correndo em sua direção. Ele conseguiu identificar, mais ou menos, o que eles vestiam e carregavam. Como Anson havia dito, a maioria carregava um rolo de pano nas costas ou na cintura. Era realmente muito estranho. Os refugiados normalmente levavam todos os seus pertences, e o primeiro exército costumava pedir que abandonassem a bagagem pesada e levassem apenas itens leves que não atrapalhassem a viagem, como moedas de ouro da realeza. Em geral, o exército não interferia nos assuntos pessoais dos refugiados. Durante os últimos 2 meses, Fishbaal tinha visto vários itens pessoais estranhos, mas era a primeira vez que via rolos de tecido. Quanto mais ele olhava para elas, mais estranhas elas lhe pareciam. Todos esses refugiados estavam em farrapos, mas, surpreendentemente, todos usavam sapatos. Suas roupas não eram velhas nem desgastadas. Pelo contrário, parecia a Fishbaal que as roupas haviam sido envelhecidas recentemente. Agora, as duas partes estavam a apenas 200 metros de distância uma da outra. Bang! Um membro de sua equipe reiterou o alerta. A multidão se dispersou imediatamente e, no instante seguinte, Fishbaal parou abruptamente no chão. O disparo assustou alguns refugiados na frente, que desenrolaram o pano e revelaram o rifle que o primeiro exército costumava usar por baixo. Em pouco tempo, todos revelaram suas armas por baixo das vestes. Eles carregavam diversos tipos de armas, incluindo espadas e tridentes. Fishbaal percebeu de repente que aquilo era uma armadilha. Recuem para o acampamento. Gritou Fishbaal para seus companheiros de equipe. Corram. Assim que ele terminou, os refugiados disfarçados começaram a atirar. As balas uniam ao lado de Fishbaal, levantando poeira e terra. Os outros 9 soldados do primeiro exército finalmente perceberam o que havia acontecido e correram para o acampamento, de cabeça baixa. A unidade já havia acampado ali diversas vezes. Embora não houvesse trincheiras ou casamatas, eles haviam construído fortalezas. Essas fortalezas, construídas com areia e pedras, foram projetadas para combater demônios, mas agora, eles precisavam delas para evitar o ataque dos refugiados. Quando Fishbaal chegou às fortalezas, todos os membros de sua equipe já estavam agachados. Eles estavam em grande desvantagem numérica, pois havia mais de 40 inimigos contra apenas 9 pessoas. O coração de Fishbaal disparou ao pensar na possibilidade de todos serem mortos a tiros, desprevenidos, no campo de batalha. Ele agarrou o braço de Anson e disse, vá ver como todos estão agora. Anson saiu imediatamente, e Fishbaal ergueu a arma e apontou para os refugiados que corriam. Não. Eles não eram refugiados de verdade, mas nobres que se submeteram aos demônios. Somente os demônios poderiam obter tantas armas do primeiro exército. Droga! Fishbaal praguejou baixinho. Ele jamais imaginara que os seus se disfarçariam de refugiados e armariam uma cilada tão cruel. Será que eles não sabiam quem estavam ajudando? Em poucos minutos, Anson voltou, mais rápido do que Fishbaal havia previsto. Anson relatou, todos estão bem, exceto um soldado. Ele sofreu ferimentos leves, mas ainda pode lutar. Fishbaal ficou rígido por um segundo. Só uma pessoa.
Ele se lembrou de que os refugiados tinham atirado com bastante ferocidade. Sim, confirmou Anson, com um semblante de grande alívio. Tivemos muita sorte. Agora, todos voltaram às suas posições. Lutaremos até o fim. Gilead capítulo 1281, um impasse. Isso mesmo. Lutar até o fim. O acampamento ficava encostado em colinas, então era impossível recuar para o topo sob fogo inimigo. Como cada equipe de resgate agia separadamente, não receberiam reforços tão cedo. Considerando a situação precária, Fishbaal julgou que a melhor maneira de repelir os inimigos era manter o acampamento. Além de estarem em grande desvantagem numérica, a maioria dos soldados só carregava comida e roupas. Não havia sequer uma metralhadora pesada no acampamento, então eles não conseguiam derrotar os inimigos com armas avançadas de longo alcance. Isso seria uma situação de 50.000. Fishbaal admitiu que estava com medo naquele momento, mas não era mais o covarde que só pensava em fugir. Como líder da unidade, ele tinha a obrigação de tirar toda a sua equipe daquela situação difícil. Ele precisa fazer com que esses refugiados paguem o preço antes de morrer aqui. Aparentemente, os membros de sua equipe também pensavam o mesmo, pois agora estavam permitindo que os inimigos se aproximassem. No momento, os dois grupos estavam a menos de 200 metros um do outro. Como tinham munição limitada, a maneira mais eficiente de matar os refugiados era atirar a queima-roupa. Entretanto, os inimigos também disparariam com mais precisão à medida que a distância entre as duas partes diminuísse. Esse método era, portanto, uma faca de dois gumes, e, naquele momento, a força de vontade determinava tudo. Fishbaal esperou quase um minuto para que os inimigos se aproximassem. Finalmente, estavam a 100 metros dos soldados do primeiro exército. A essa distância, ele já conseguia ver os rostos dos traidores através do telescópio. Sua suspeita se confirmou. Ao contrário dos refugiados exaustos e desgrenhados pelo vento, a maioria deles parecia serena e confiante. Não havia o menor sinal de hesitação em seu comportamento. Ele não precisava mais se preocupar com o derramamento de sangue inocente. Fishbaal mirou no inimigo bem à frente e puxou o gatilho. Os membros de sua equipe também atiraram ao mesmo tempo. Num instante, tiros ecoaram pelo ar acima do acampamento. Conforme os inimigos da frente caíam, os demais diminuíram o ritmo e começaram a atirar também contra o primeiro exército. Fishbaal não tinha certeza se aqueles refugiados haviam aprendido a usar armas de fogo sozinhos ou se haviam recebido algum tipo de treinamento dos demônios. De qualquer forma, ambos os lados começaram a trocar tiros. Nesse exato momento, os inimigos empurraram para frente alguns reboques de duas rodas cobertos com lona. Fishbaal estava familiarizado com esse tipo de meio de transporte. Comparado a uma carruagem ou uma mula, um reboque era mais frequentemente usado para movimentar e transportar cargas pesadas. Ele pensava que os inimigos usavam esses reboques simplesmente para se parecerem mais com refugiados, e ficou surpreso ao ver que eles ainda não haviam abandonado esses artifícios. Foi só quando os inimigos descobriram o pano que Fishbaal percebeu que havia uma metralhadora pesada Mark I por baixo. Os inimigos começaram a atirar. A chuva de balas imediatamente reprimiu o ataque do primeiro exército. Ficou evidente que as balas usadas pelos inimigos eram todas traçantes, e a metralhadora pesada era muito mais precisa do que os rifles de ferrolho. Todo o acampamento foi agitado. Poeira e lama voaram em todas as direções. Graças às fortificações, os soldados do primeiro exército ainda conseguiram contra-atacar. Felizmente, os inimigos não dispararam de longe, mas carregaram a metralhadora pesada consigo durante o ataque. A metralhadora estava, portanto, a apenas cerca de 200 metros da linha defensiva. Como o primeiro exército estava bastante disperso, os inimigos tiveram tempo para se posicionar. Anson! Gritou Fishbaal. Anson fez um gesto indicando que entendia e correu em direção à entrada das fortalezas, carregando sua arma. O primeiro exército raramente se encontrava em desvantagem devido à falta de armamento. De acordo com o manual de operações, quando o exército ficava sem munição, os soldados deveriam solicitar imediatamente o apoio da artilharia na retaguarda ou concentrar-se em suprimir o fogo inimigo. Aparentemente, na situação em questão, a única coisa que a unidade podia fazer era atirar diretamente para deter o inimigo. Enquanto os inimigos recarregavam a metralhadora pesada, Fishbaal e sua equipe dispararam ferozmente para distraí-los. Anson também abateu com sucesso os artilheiros nos reboques. Aqueles que tentaram subir nos reboques foram imediatamente mortos a tiros, um a um.
Sem o apoio da metralhadora pesada, os inimigos que avançavam foram rapidamente repelidos, e a batalha voltou ao início. Droga! Porque eles ainda não tomaram o acampamento? Marwani reclamou irritado, olhando para o seu oponente enquanto batia os pés impacientemente. Visconde Narnos, seus homens são todos covardes, não são? Por que demoram tanto para esmagar uma unidade? Se não conseguirem vencer até o final do dia, deixaremos os homens de Grakastle escaparem bem debaixo dos nossos narizes. Como comandantes, os nobres não precisavam lutar pessoalmente na linha de frente como seus escudeiros e mercenários. Além disso, os homens de Grakastle jamais seguiram as regras de guerra entre nobres. Nunca reservavam seu poder nem trocavam prisioneiros. Os nobres conheciam perfeitamente a arrogância dos homens de Grakastle. Atacar na linha de frente não lhes traria honra ou respeito, apenas uma derrota miserável. Eles estão fazendo o melhor que podem, e seus homens não são melhores que os meus, retrucou Narnos, indignado. Vocês têm um maior exército, mas estão todos na retaguarda. Se a força principal tivesse avançado um pouco para frente, já teríamos tomado o acampamento há muito tempo. Você, Marwani, ficou sem palavras. Voltou a olhar para frente e prometeu a si mesmo que se vingaria mais tarde. Quando eu me tornar o rei de Everwinter, você pagará por sua insolência. No entanto, naquele momento, Marwani sabia que precisava vencer. Caso contrário, o Senhor do Céu abandonaria. Ele não entendia por que a batalha estava demorando tanto. Tudo correu conforme o planejado. Para enganar os homens de Grakastle, eles não armaram a emboscada na cidade nem cercaram o acampamento inimigo, mas aguardaram neste vale para que ambos os lados tivessem uma visão clara das forças adversárias. Ele havia considerado cada detalhe da operação para garantir que não revelassem sua verdadeira identidade. Chegou a matar todos os moradores da cidade que pudessem expor suas verdadeiras identidades. Na verdade, exatamente como ele havia planejado, os homens de Grakastle não levantaram suspeitas até estarem a várias centenas de metros uns dos outros. Os nobres tinham muito mais armas de fogo e soldados do que seus oponentes, e essa batalha deveria ter terminado em um segundo. Porque eles ainda não haviam conquistado o acampamento. Mesmo que cada soldado de Grakastle possuísse uma arma, eles eram apenas 50, mas o exército aliado dos nobres tinha mais de 200 armas de fogo. Marwani acreditava firmemente que os soldados de Grakastle deveriam ter sido derrotados em condições tão desfavoráveis. Mas a realidade parecia ser exatamente o oposto. O exército da aliança não conseguia avançar mais da colina e, por diversas vezes, fora repelido pelo fogo dos soldados de Grakastle. Seu ataque, contudo, não enfraquecera os homens de Grakastle, como se os inimigos possuíssem um poder em comum que lhes permitia operar várias armas ao mesmo tempo. As armas de pederneira em que Marwani depositara tanta fé eram praticamente ineficazes. Não só não conseguiam quebrar o moral dos soldados de Grakastle, como muitas vezes feriam os próprios soldados. Do alto da colina, Marwani podia ver corpos espalhados ao redor das armas, de modo que ninguém mais tinha coragem de usá-las. Se as coisas continuassem assim, tudo o que ele havia sonhado permaneceria apenas um sonho. O reino de Everwinter não possuía tecnologia para produzir balas. Se ele não conseguisse munição suficiente após essa batalha, não teria chance de derrotar os homens de Grakastle novamente. Não se preocupe, senhor, consolou Fueler. Pelo que vejo, os inimigos estão atirando com menos frequência agora, o que indica que estão ficando sem munição. Em poucos minutos, travaremos esta batalha da maneira tradicional. Lembre-se de que os homens de Grakastle só têm armas de pederneira, mas nós temos tudo. Mas nesse caso, não conseguiremos mais munição deles, pensou Marwani, angustiado. Ele teria que pedir mais ao Senhor do Céu. A tarefa mais urgente agora era eliminar aqueles soldados de Grakastle o mais rápido possível. Marwani, então, convocou um guarda e ordenou: digam a eles que a recompensa que prometi será dobrada se vencerem esta batalha, e o primeiro que entrar no acampamento inimigo receberá 100 moedas de ouro reais. Heleazwit capítulo 1282. A batalha para os fortes. Fishbal percebeu a mudança na situação. Ele agora apostava a própria vida nessa batalha, mas, surpreendentemente, os inimigos eram mais fracos do que ele esperava. Quando lutava contra os demônios nas planícies férteis, ele mal conseguia respirar e tudo o que podia fazer era atirar. Seu corpo inteiro estava dormente. No entanto, agora, ele ainda conseguiu observar seus companheiros de equipe e os inimigos,
e tinha a capacidade de prever qual seria o próximo passo do oponente. Como os inimigos foram repelidos diversas vezes, seu avanço diminuiu significativamente. O primeiro exército disparou com menos frequência. Para economizar munição, eles só atiravam quando o exército da aliança atacava. O último tiro foi disparado há cerca de 1 hora. As consequências seriam insuportáveis para o exército da aliança se esse impasse continuasse nas circunstâncias atuais, sem reforços. O primeiro exército estava em terreno mais elevado, sob a proteção das fortalezas, em uma posição de tiro mais vantajosa. Fishbaal não entendia por que o comandante inimigo optara por ficar de braços cruzados. Ao contrário de uma batalha tradicional, onde os soldados lutavam a curta distância, esta batalha era aparentemente mais perigosa e intensa, pois os soldados podiam ser alvejados a qualquer momento. A indiferença do comandante certamente teria um impacto negativo no moral dos soldados. Na verdade, o exército da aliança havia começado a recuar. Fishbaal testemunhou que alguns soldados haviam recuado cerca de 100 metros adiante, e toda a fronteira estava à beira do colapso. Esse fato indicava que o exército da aliança havia sido formado apenas temporariamente. Os soldados, em geral, careciam de confiança e cooperação. Além disso, Fishbaal também havia notado que os inimigos não eram muito bons no uso de armas de pederneira. Eles estavam simplesmente imitando o primeiro exército de uma maneira muito desajeitada, sem conseguir aproveitar ao máximo as armas. Caso contrário, o primeiro exército não teria conseguido resistir por tanto tempo. Foi incrível que, dos 10 soldados, apenas 5 tivessem sofrido ferimentos e ninguém tivesse morrido. Ele não podia mais atribuir esse resultado inteiramente à sorte. Alguém pode me dar algumas balas? As minhas acabaram. Comigo também. Só me resta um cartucho. Líder, o que devemos fazer agora? Anson aproximou-se de Fishbaal, inclinando a cabeça. Não há mais inimigos perto da metralhadora. Devemos recuar esta noite. Fishbaal olhava fixamente para o céu. Já eram cerca de 17 horas e o sol se punha mais rápido do que o normal para o outono. Dentro de 1 hora e meia, a escuridão chegaria. A essa altura, seria muito mais seguro para eles operarem, e eles poderiam até mesmo virar as costas para os inimigos. No entanto, Fishbaal sempre hesitava quando se tratava de recuar. Era verdade que a precisão dos disparos diminuiria significativamente à noite, mas o primeiro exército também não conseguiria usar as armas de fogo. Mais importante ainda, se os inimigos lançassem um novo ataque e os perseguissem, eles conseguiriam repelir o ataque com sucesso mais uma vez? Se tivessem munição suficiente naquele momento, provavelmente poderiam ter recuado antes que os inimigos se preparassem para um segundo ataque. Contudo, se as coisas continuassem assim, os nobres logo perceberiam que o primeiro exército atirava com menos frequência e, portanto, preveriam seu próximo movimento. Além disso, 2 pessoas sofreram ferimentos relativamente graves, o que atrasou ainda mais a unidade. Fishbaal não podia abandonar seus companheiros de equipe. Ele hesitou por um instante e finalmente se decidiu. Então, disse, chamem todos aqui. Quero dizer algo. Um instante depois, Anson trouxe os outros membros da equipe. Os inimigos pareciam não ter percebido que o primeiro exército havia restringido seu alcance de tiro. Eles ainda estavam deitados de bruços no chão, disparando ocasionalmente. Assim, Fishbaal ficou ainda mais convicto de sua decisão. Ele falou brevemente sobre a situação atual e depois olhou para toda a equipe. Sua Majestade costuma dizer que o ataque é a melhor defesa. Se conseguirmos derrotar esses nobres, não precisaremos mais nos preocupar com o retorno deles. No entanto, se recuarmos agora, daremos a eles a chance de revidar. Portanto, é hora de fazer uma escolha. Podemos deixar que os inimigos determinem nosso destino ou controlar o nosso próprio. Gostaria de ouvir a opinião de você sobre isso. Líder, o senhor quer dizer que devemos atacá-los? Perguntou Anson, surpreso. Eles têm muito mais gente do que nós. Já pensei nisso. Eles nos superam em números, mas a maioria não quer mais lutar. Eles simplesmente não perceberam isso ao atirar à distância. Se conseguíssemos aniquilar sua tropa mais poderosa, poderíamos quebrar seu espírito. Mas não nos resta muita munição. De acordo com o Manual de Operações, o primeiro exército nem sempre depende de armas, disse Fishbaal solenemente. Um silêncio se abateu sobre o acampamento. Anson foi o primeiro a falar. Estou com o líder. Eu também, líder. Quero que todos permaneçam unidos. Quer partamos ou não,
Devemos sempre agir em conjunto. Dê sua ordem, líder. Os soldados gritaram. Fishbaal assentiu solenemente. Ele não teria tomado tal decisão se isso tivesse ocorrido no passado. Depois de servir no exército por 4 anos, ele sentia que algo havia mudado. Vejo que agora você não é mais um covarde. Uma voz brilhante e prateada chegou até ele. Fishbaal respirou fundo e proclamou lentamente: todos, instalem a baioneta. Embora suas armas tivessem evoluído da tradicional pederneira para o rifle de ferrolho, e a estrutura da arma tivesse mudado bastante, a baioneta sempre esteve presente, só que agora funcionava melhor. Então, todos os soldados desembainharam suas espadas e as inseriram nas ranhuras. Fishbaal deslizou o último pente para dentro do cano, levantou o braço e gritou: sigam-me. Ele foi o primeiro a sair correndo das fortalezas. Os outros membros da equipe o seguiram e avançaram em direção aos inimigos mais próximos. Os inimigos aparentemente não faziam ideia do que estava acontecendo. Muitos deles nem sequer se levantaram, simplesmente atirando mecanicamente contra o primeiro exército. Fishbaal estava preparado para ser baleado, mas a dor que esperava não veio. Só depois de percorrerem 100 metros é que os inimigos finalmente pararam de repente, imóveis no chão, com os rifles em punho, completamente atônitos. Fishbaal esfaqueou os inimigos com sua baioneta da maneira como fora treinado. Os membros de sua equipe o seguiram e avançaram em direção aos inimigos. O ar estava repleto de gritos dos soldados. Fishbaal esfaqueou um soldado, matou outro a tiros e, em seguida, virou-se para esfaquear o terceiro até perceber que não havia mais inimigos por perto. O exército da aliança começou a fugir. Provavelmente, eles nunca haviam previsto que o primeiro exército sairia do acampamento naquele momento e lutaria a curta distância. Eles não aguentavam mais a intensa batalha. A batalha era para os fortes. O exército da aliança foi rapidamente dizimado após várias tentativas tímidas de resistência. O pânico era contagioso. Quando os soldados da frente começaram a recuar, os da retaguarda largaram as armas e fugiram. Muitos caíram, rolaram pela colina e atingiram os soldados que corriam na frente. Assim, o primeiro exército obteve facilmente a metralhadora pesada e começou a disparar contra os soldados em fuga. Os inimigos moviam as pernas o mais rápido que podiam. Se o primeiro exército tivesse munição suficiente, esses soldados provavelmente não teriam conseguido escapar. Fishbaal não parou até que suas duas pernas cederam. Os inimigos na colina ajoelharam-se, ergueram os braços e renderam-se. Os nobres na retaguarda foram os primeiros a partir. Fishbaal não conseguia ver nenhum deles agora. Ele cerrou os punhos, sentindo uma onda de satisfação invadir. Antes que pudesse saborear a vitória, um membro de sua equipe correu em sua direção e o empurrou para o chão. Líder, nós ganhamos. Viva Sua Majestade. Viva o primeiro exército. Várias mãos se estenderam em sua direção, e Fishbaal foi arremessado para o alto. Sim, eles tinham vencido. Nada era melhor do que ver todos vivos. Fishbaal estendeu os braços ao pôr do sol e gritou de alegria junto com seus soldados. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.